Bom dia, oitavo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que esteja tudo tranquilo com vocês. Bom, hoje eu tenho certeza que vocês estão percebendo que a minha carinha não está aparecendo no cantinho da tela, como já é de costume. Gente, eu tive um problema com a câmera do meu celular, então hoje nós vamos ficar só com a voz. Eu espero que a minha voz esteja agradável ao ouvido de vocês, porque infelizmente a câmera está ruim, mas fiquem tranquilos que eu já estou resolvendo esse probleminha. Na aula que vem tudo vai voltar à normalidade, tá bom? Mas como vocês já sabem, nós já terminamos o capítulo 1 do livro de vocês. É isso mesmo, a gente já conseguiu finalizar um capítulo. E esse capítulo foi focado em energia, tá? E como vocês estão vendo aí na tela, a gente viajou por vários tipos de energia, tá? E a gente vai fazer um apanhado desses tipos de energia. E hoje mesmo vamos dar início a um tipo de energia que é muito importante e essencial para a nossa vida, principalmente na modernidade. Mas antes disso, vamos relembrar aí esse capítulo que a gente finalizou, até porque esse capítulo vai estar também nas nossas avaliações, então é importante que a gente fique com isso tudo gravado, beleza? Então a gente primeiro, falando sobre energia, a gente viu que a energia ela não se dissipa, ela não some, ela se transforma. E aí quando a gente fala de energia, a gente pode estar falando da energia cinética, da energia potencial gravitacional, da energia potencial elástica, da energia mecânica ou até mesmo da energia que os alimentos fornecem para nós. Eu não sei se vocês se lembram, mas em uma aula eu dei até um exemplo um pouco nojento, né? Por exemplo, as árvores que estão ali em volta de terrenos destinados a cemitérios, elas são árvores mais bonitas, elas são árvores, se forem árvores frutíferas, as frutas elas são mais coloridas, elas são até mesmo maiores. Por quê? Porque aquele terreno ali é rico em nutrientes que se transformam em energia para que a planta ela acabe se desenvolvendo melhor, tá bom? No caso dos alimentos é a mesma coisa, né? A gente consome alimentos para que nosso corpo produza energia. E eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu tenho quase certeza que sim. Nós seres humanos gastamos energia até mesmo para ficar deitado. Então, o tempo todo nós estamos ali usando a energia. E essa energia, ela não some, ela se transforma, tá bom? E falando sobre transformação de energia, nós vamos chegar na energia mecânica. Mas até chegar lá, a gente teve que estudar as energias cinéticas, potencial gravitacional e potencial elástica. O que seria a energia cinética? A energia cinética é uma energia gerada por corpos em movimento, tá? Sendo proporcional à massa e à velocidade com que esse corpo se movimenta. Então nós temos essa formulazinha aqui, tá bom? Que se já não estiver copiado no caderno de vocês, é bom que vocês copiem, tá? E temos as unidades de medidas, que são muito importantes, principalmente quando a gente está resolvendo uma questão, tá? A energia cinética, né? Todas as energias que a gente falou por enquanto, elas são comparáveis ali ao trabalho exercido, ao trabalho, né? Então, a unidade de medida ali para todas essas energias, por enquanto, vai ser o joule, tá bom? A massa, a gente viu até mesmo no ano passado, que era o quilograma, tá? E a velocidade, o metro por segundo, tá? E aí nós tivemos a energia cinética como sendo o produto da velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2.
E aí tivemos a energia potencial gravitacional. O que seria isso, né? É um tipo de energia que tem ali a altura e a aceleração, né, da gravidade influenciando, né, nesse tipo de energia, certo? A massa também é importante, mas nós temos aí essas duas, essa grandeza aqui, né, que é a gravidade e a altura influenciando nesse tipo de energia. Então, de novo, a energia potencial gravitacional ela é dada em joule, certo? A massa, né, é em quilogramas também. A altura, gente, a altura ela é dada em metros, tá? Porque a altura ela é comparável ali à distância, beleza? E a gravidade é uma constante, gente. Então, provavelmente em todas as questões a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque é uma aceleração, não uma velocidade, tá bom? Provavelmente ainda esse ano a gente vai estudar um pouquinho sobre velocidade média e aceleração. E aí vocês vão entender essa unidade de medida aqui, metro por segundo ao quadrado, beleza? E por último, nós falamos da energia potencial elástica e vimos que existe também uma força potencial elástica, tá? Inclusive, uma das questões mais difíceis lá da lista de exercícios de vocês envolvia essa energia potencial elástica. Falando sobre a energia potencial elástica, nós temos aí uma energia que depende da deformação de um objeto, né? Pode ser ali um elástico ou uma mola, e aí dependendo dessa deformação, esse objeto ele meio que devolve a força, né? Ele impulsiona de volta, né? Dependendo do que? Da constante elástica desse objeto. E aí, essa constante elástica, ela é dada em Newton por metro. Por quê? Porque esse ΔX aqui, ou melhor, o nosso X, que é a deformidade, é dado em metros, tá? O K, a gente viu aqui, ó, Newton por metro, porque a nossa força, a gente viu no ano passado, que era dado em Newton, tá? A força é sempre dada em Newton. Então, nós temos aí a constante elástica dada em Newton por metro, tá bom? Então, para calcular a energia potencial elástica, nós temos essa fórmula aqui, tá? Sendo o nosso EP, energia potencial elástica, dado em joule, tá? O nosso K, como a gente viu ali em cima, Newton por metro, e o nosso X, que é a nossa deformidade, é dada em metros, tá bom? Tendo isso em mente, a gente pode passar para a energia mecânica. O que seria a energia mecânica? A energia mecânica, gente, é a soma das energias potenciais com a energia cinética, tá bom? Então, um exemplo disso é a montanha-russa. A montanha-russa, ela começa ali com a energia potencial gravitacional, e quando o carrinho da montanha-russa ele começa a despencar, ele começa a descer, nós temos ali uma transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética.
Então, quando nós somamos essas duas energias, né, responsáveis por mover ali o carrinho da montanha-russa, nós temos a energia mecânica. É uma imagem que ilustra bem isso. Ela está ali no livro de vocês, na página 9, que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então, como vocês podem ver aqui no cantinho, onde normalmente eu ficaria, temos aí uma imagem de uma montanha-russa, né? Aqui, nesse ponto, seria um ponto onde ela estaria subindo. Então, provavelmente, a energia para que ela subisse seria a energia potencial gravitacional. E desde o momento que ela começa a descer, nós temos ali a energia cinética, tá? Por quê? Porque há ali uma velocidade, certo? Dependendo, é claro, proporcional ali à massa do carrinho com as pessoas. Agora, gente, que a gente lembrou aí desses tipos de energia, se vocês abrirem o livro de vocês na página 11, na página 11 falou que existem outros tipos de energia também, né? A energia térmica, a energia luminosa e a energia elétrica. E é exatamente sobre essa última que nós vamos começar a conversar a partir de agora, a partir da aula de hoje. Então, quem tem o livro pode abrir aí no capítulo 2, que a gente vai começar a falar sobre energia elétrica. Então, já no capítulo 2, página 29, nós começamos ali a conversar um pouquinho sobre a energia elétrica, né? Primeiramente, a primeira coisa que vem ali na nossa mente quando pensamos em energia elétrica é uma lâmpada acesa, certo? Mas, na realidade, muitas das coisas, né, na nossa vida, desde celulares até mesmo relógio, alguns tipos de relógio, né, os smart, por assim dizer, eles envolvem o uso de energia elétrica. Então, a nossa vida é cercada de equipamentos que fazem o uso de energia elétrica. Nós, hoje em dia, somos praticamente totalmente dependentes da energia elétrica. Quem nunca se viu na situação de que acabou a luz e você não sabe o que fazer, certo? Você não pode mais jogar aquele seu joguinho do celular que você tanto gosta. Se você gosta de PC, você não pode jogar no PC. Se você tem um videogame maneiro, você não pode ligar o videogame. Até mesmo para estudar nesse momento onde nós estamos vivendo, nós não podemos assistir às nossas videoaulas sem que haja energia elétrica. E na verdade, a coisa vai muito além. Porque a energia elétrica, ela não foi uma criação humana, né? Ela é um descoberto humano. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, o nosso corpo, ele tem energia, né? Dentro do nosso corpo, nesse momento, está passando alguma corrente elétrica, um pouco de energia. Os nossos neurônios, o nosso sistema nervoso central, ele se comunica a partir de pequenos pulsos elétricos. Então, sim, gente, na criação humana houve o uso de eletricidade, de energia elétrica. Então, ao longo do tempo, a física desenvolveu inúmeros conceitos que nos ajudavam a compreender a eletricidade. E no decorrer desse capítulo 2, no decorrer dessa conversa que a gente vai ter aí por enquanto, nós vamos estudar algumas dessas principais características, começando pela eletricidade estática, tá? Ou seja, as cargas elétricas e as principais que regem a interação entre cargas, tá?
Depois nós vamos estudar a eletricidade dinâmica, tá bom? Que é a energia elétrica em movimento, tá? É claro que vocês já devem ter percebido, né, que a palavra estática está diretamente envolvida, né, com o repouso, com o estar parado, e dinâmica está envolvido ali com o movimento, tá? Então vamos ver hoje alguns conceitos de eletricidade, tá? Na página 30 temos esse subtítulo, o conceito de eletricidade. Eu vou colocar o texto aqui para vocês, mas eu não vou ler ele na íntegra, tá? A gente vai conversar um pouco sobre ele. Então, segundo o livro de vocês, a descoberta da eletricidade ocorreu no século 6 a.C. na Grécia Antiga, pelo matemático, grande matemático e filósofo Tales de Mileto, tá? Ele percebeu que ao polir, né, ao passar ali um pano, um pedaço de âmbar, que é um tecido ou pele de animal, a resina adquiria a capacidade de atrair pequenos pedaços de palha ou de pena. Muito parecido, gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter isso na casa de vocês, mas aquelas televisões antigas de tubo, se vocês desligassem aquela televisão e colocassem o braço de vocês próximo à tela, o pelo do braço de vocês, é claro, para quem já tem pelo nos braços, né, iria ser atraído pela tela. Então, o fenômeno que Tales de Mileto ele percebeu lá naquela época, né, século 6 a.C., foi o fenômeno que nós hoje podemos perceber quando a gente chega o nosso braço perto de uma TV de tubo, né? Que na verdade esse fenômeno a gente vai ver mais para frente é chamado de estática, tá? Eletricidade estática. O pensador ele não sabia, mas esse pequeno fenômeno mais tarde seria a base de todo o estudo e conhecimento que temos hoje sobre eletricidade. Então, durante muito tempo, de acordo com o livro aqui, durante 2000 anos, nenhuma novidade foi acrescentada ao estudo sobre eletricidade. Só no final do século 16, tá? Depois de Cristo, o médico William Gilbert ele realizou novos experimentos com o âmbar, tá? Influenciado pelo método científico de Galileu, tá? Galileu também foi um matemático ali da Grécia Antiga, beleza? E aí, utilizando outros materiais, ele descobriu que esse fenômeno ali da eletricidade estática ele ocorria com outros elementos também. A partir desse momento, diversos cientistas se propuseram a teorizar diferentes formas de explicar a eletricidade. Atualmente sabemos que ela está diretamente ligada à estrutura da matéria, beleza? Então, como assim, né, diretamente ligada à estrutura da matéria? Então a gente tem que entender, gente, que a matéria, né, na verdade, o átomo, ele é formado ali de elétrons, prótons e nêutrons, tá? E aí vocês conseguem enxergar melhor isso na página 32, que nós temos essa imagem aqui. É uma imagem meramente ilustrativa, não quer dizer que todo átomo é organizado dessa forma bonitinha aí, tá? Que parece até a abertura do The Big Bang Theory, tá bom? Mas nós conseguimos ver aí que o átomo ele é formado ali de prótons, elétrons e nêutrons, tá? E para a gente entender a eletricidade, a gente precisa saber o seguinte: os prótons eles possuem carga positiva, tá bom?
A gente vai abordar esse assunto mais vezes, mas a gente precisa entender isso. Os prótons, eles possuem carga positiva. Os elétrons, eles possuem carga também, porém eles possuem cargas negativas, tá? Já os nêutrons, eles não possuem carga, tá? Talvez por isso esse nome nêutrons, tá bom? Eles possuem uma carga nula. E aí, quando a gente leu ali que os cientistas viram que a eletricidade ela está diretamente ligada à estrutura da matéria, eu mostrei para vocês a foto de um átomo. Mas por que eu mostrei para vocês a foto de um átomo? Porque toda matéria ela é formada por átomos, tá bom? E nós, sabendo disso, precisamos estudar a estrutura, né, do átomo para que a gente entenda o fenômeno eletricidade, tá? Um cientista que fez muito bem o seu trabalho foi Charles Augustin Coulomb, tá bom? Responsável aí por uma das formulazinhas, por uma das leis que a gente vai estudar, que é a lei de Coulomb. No livro de vocês, a lei de Coulomb está na página 31 e eu vou colocar aqui na tela para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Então tá aí o que está na página 31 do livro de vocês, tá? A explicaçãozinha sobre a lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb, ela se trata de um princípio fundamental da eletricidade. Em particular, ela nos diz que a força de atração e repulsão entre duas cargas multiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos ou módulo. Eu não sei se vocês estudaram módulo na matemática, mas o módulo ele acaba transformando aí o tanto positivo quanto o negativo em positivo. A gente vai ver isso mais para frente, podem ficar tranquilos. Das suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Essa distância é representada ali pela letra R, tá bom? Essa lei pode ser escrita da seguinte forma. Então a gente viu ali, ó, o produto das cargas, né, Q1 e Q2, tá? O que são essas cargas? Lembra que eu falei ali dos elétrons e dos nêutrons? Então a gente pode ter cargas positivas e cargas negativas, tá? Temos essa constante, né? Esse Kzinho aqui de novo, que, gente, não se confundam, isso daqui não é a constante elástica, tá? É a constante de Coulomb, tá? Ela é dada em Newton vezes metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? É uma constante bem complexa, mas ela bem provavelmente vai ser dada ali pela questão, tá? Toda vez que vocês ouvirem a palavra constante, é um valor que vai ser dado pela questão, ou então que vai ser pedido para que a gente descubra exatamente ele. As cargas, né, tanto positivas quanto negativas, elas são dadas em Coulomb, tá? Czinho mesmo. E a distância, como a gente já viu, é em metros, tá? E aí a constante de Coulomb, né, que a gente falou que provavelmente vai ser dado pela questão, já tá aqui, tá? É 9 vezes 10 a nona, tá? O que seria esse 9 vezes 10 a nona? Seria 9 com 10 zeros aqui, tá? Então, para que a gente não precise escrever esse número tão grande, a gente usa uma coisa chamada notação científica, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, ou pelo menos aprendido aí no ano passado, tá bom? Esse 10 a nona aqui é um exponencial, tá? É uma potência, que seria 10 vezes 10 vezes 10, e isso
quantas vezes? 9 vezes, tá? Então esse 10 ele vai se repetindo aqui 9 vezes. Nós usamos isso na física para poder facilitar, chamamos de notação científica. Essa constante de Coulomb, ela é usada no vácuo, tá? Isso quer dizer o quê? Que todas as contas que nós formos fazer a partir de agora, usando a lei de Coulomb, elas provavelmente sofreriam alteração no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós, no nosso dia a dia, não ficamos no vácuo, né? Nós temos a influência do ar, temos a resistência do ar. Então essa constante aqui só é válida no vácuo, mas para que a gente entenda a matéria, para que a gente entenda o conteúdo, para que a gente comece a estudar, já é o suficiente, né? Entender aí a relação entre as cargas elétricas no vácuo, tá? E essa interação entre as cargas elétricas, elas podem resultar ali em uma força de atração ou de repulsão, tá? É aquele mesmo princípio do ímã. Temos o positivo aqui com o negativo. O que que vai acontecer? Uma força de atração, certo? Porém, se tivermos aqui positivo com positivo, como é o caso aqui embaixo, e negativo com negativo, vamos ter o que? Uma repulsão, ou seja, elas vão ali se expelir, tá? Vão para sentidos contrários, tá bom? E essa força, né, que tanto pode atrair como, né, expulsar ali uma a outra, ela é calculada usando essa formulazinha aqui da lei de Coulomb, tá bom? Gente, vou finalizar a aula de hoje por aqui, tá? Para que ela não fique muito longa e já fiquem cientes que a gente vai continuar o assunto, né? Falando sobre a energia elétrica a partir da página 32 ali do livro de vocês, tá bom? Então, próxima aula vamos continuar esse assunto, vamos falar ali sobre energia elétrica e provavelmente nós vamos falar aí sobre esse assunto até o final do bimestre, beleza? Um abraço para todo mundo, tá? Peço novamente desculpa pela falta da câmera, mas na próxima aula vai estar tudo normal, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo a matéria. Qualquer dúvida vocês podem dar uma olhada no livro ou até mesmo me contatá-la pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.